Olá pessoal, vamos começar aí a nossa terceira aula nesse modelo remoto e o tema proposto pela Secretaria de Educação dessa semana é saúde. E hoje nós iremos falar sobre dois micro-organismos importantes, que são os vírus e as bactérias. O foco da nossa aula são as doenças causadas por esses micro-organismos. Então é isso, pessoal, vamos lá começar a nossa aula. O nosso tema é ameaça invisível. E a nossa pergunta dessa semana é como vencer a batalha contra as doenças causadas por vírus e bactérias. Então, pessoal, vamos ver quais são os temas que são tratados nessa aula de hoje, os temas próprios da biologia, né? Nós iremos falar sobre as principais doenças causadas por vírus, bactérias e protozoários. Nós veremos então nessa aula quais são as formas de prevenção para essas doenças, como se dá a contaminação e como pode ser feito o combate a essas doenças. Então vamos lá, vamos começar aí revisando o que a gente viu aí na aula sobre as características gerais dos vírus. Os vírus são organismos acelulares, são parasita intracelular obrigatório, vivem dentro da célula, não apresentam metabolismo próprio, a gente viu que ele depende do metabolismo da célula para sua sobrevivência, possui um material genético que pode ser DNA ou RNA, e esse é um dos motivos para que o vírus seja defendido por muitos pesquisadores como sendo um ser vivo. Eles têm a molécula da vida, o DNA, e a capacidade de se reproduzir, mesmo que não seja de forma independente, que essa reprodução só ocorra no interior da célula de outros seres vivos, tá? Então vamos lá, a gente vai falar primeiro sobre a reprodução dos vírus. Tendo em vista aí essas características principais deles, como é que eles fazem para se reproduzir? Então, o vírus, né, pode ser propagado de uma pessoa para outra de diferentes formas, mas o que eles têm em comum? O vírus ele precisa de uma célula para promover a sua reprodução. Ele precisa de uma célula para que a célula faça o seu metabolismo. Então, ao entrar em contato com a célula, o vírus vai primeiro se ligar à membrana dessa célula através de um receptor. Nossas células têm receptores para determinados tipos de vírus. Mas por que minha célula tem receptor? Para quê? Né? Para que ela tem receptor para vírus? Esse receptor não foi feito para os vírus, foi feito para outra estrutura. Porém, o vírus engana a célula, apresentando uma molécula semelhante àquela que ela precisa. E aí ela acaba permitindo a entrada do vírus. O que o vírus vai fazer lá dentro da célula? Ele vai liberar o seu material genético. O que vocês estão vendo aí em rosa é o material genético do vírus. E essa estrutura aí é o complexo de Golgi de uma célula. Então, o vírus vai utilizar o metabolismo da célula hospedeira para que seja produzido suas próprias proteínas e seu material genético, a duplicação do seu material genético. E essa célula acaba produzindo novos vírus. Milhares e milhares de vírus são produzidos a partir de um único vírus que infectou uma célula e depositou seu DNA lá. E aí essa multiplicação dos vírus provoca reações no nosso organismo. Porque ao mesmo tempo que ele se multiplica, também libera toxinas que podem, por exemplo, provocar inflamações. Né? Então, as toxinas dos vírus vai provocar, por exemplo, inflamações na região dos alvéolos pulmonares, como tem sido mostrado no vídeo aí. Então, o vírus ele quer só encontrar uma célula para poder depositar seu material genético e utilizar o metabolismo dessa célula para produzir novos vírus, infectar novas células, e é assim que eles vão sobrevivendo e se reproduzindo. Então é assim que os vírus se reproduzem. E vamos falar agora, dar uma pausa nos vírus, para falar um pouco sobre as características gerais das bactérias. As bactérias são organismos unicelulares. Lembre, o vírus é acelular, porque ele não tem célula. Já as bactérias são organismos unicelulares, o que significa formados por uma única célula. Elas são procariontes, diferente dos outros seres vivos do planeta que são eucariontes. A procarionte não tem núcleo. Você lembra lá do 8º ano que a célula é dividida em membrana, citoplasma e núcleo? Na aula passada também falamos sobre isso. A célula bacteriana não tem membrana nuclear. A gente viu isso na última aula. Tá? Quem não lembra, dá uma pesquisada aí em procarionte e eucarionte, dá uma revisada nisso. São fundamentais para os ecossistemas. As bactérias ajudam na degradação da matéria orgânica, liberação de nutrientes no solo, são importantíssimas. Tá? Poucas espécies de bactérias causam doenças.
E, inclusive, além de ajudar o ecossistema, tem muitas bactérias que trazem benefício para a nossa espécie. Por exemplo, podem trazer benefício na área da indústria de cosméticos, bebidas e alimentos. Um exemplo clássico de alimento é a produção do queijo, que depende da atuação de bactérias sobre o leite, e também do iogurte, da mesma forma, que sofre a atuação de bactérias, os lactobacilos, para a produção dessa bebida. Tá? Além disso, além de nos beneficiar por meio da utilização na indústria, essas bactérias também podem compor a nossa própria microbiota normal. Então imagina, nós temos mais bactérias no nosso corpo do que células nossas. E essas bactérias causam algum prejuízo? A maioria delas, pelo contrário, elas nos protegem contra bactérias nocivas, patológicas, que podem provocar doença. E também fazem parte aí do nosso trato digestório. Tem milhares de bactérias, espécies diferentes que vivem no nosso sistema digestório, ajudando na degradação do alimento que ingerimos. É a nossa flora intestinal, tá? Passando aí um pouquinho, vamos falar da reprodução das bactérias de uma forma simples e rápida. As bactérias se reproduzem de forma assexuada. Isso quer dizer que ela não precisa de um parceiro sexual. Uma bactéria sozinha pode se multiplicar e dar origem a duas bactérias. Duas bactérias podem se autodividir e dar origem a 4. Agora tu imagina aí, se a cada meia hora uma bactéria dá origem a 2, imagina o que vai acontecer depois de um dia. Você vai ter centenas de bactérias se proliferando naquele local. Imagina aí depois de uma semana. Imagina aí 3 semanas com a bactéria em seu organismo. Se não fosse o sistema imunológico, com certeza você já teria morrido por alguma infecção bacteriana. Nós somos infectados o tempo todo. E algumas dessas bactérias que causam doenças são muito perigosas, tá? Como vocês podem ver no vídeo, uma única bactéria aí se divide por divisão binária ou bipartição e dá origem aí a 2 bactérias. Então, pessoal, segunda parte da nossa aula, a ameaça invisível, parte 2, nós iremos ver as principais doenças causadas pelos vírus e as principais doenças causadas pelas bactérias. Vamos focar principalmente na sua forma de prevenção, que é isso que é importante para nós, tá? Então, quando a gente fala em doenças causadas por vírus, a gente tem 3 categorias principais de formas de contaminação, né? A primeira delas é através de mosquitos vetores. E eu vou mostrar aqui para vocês um pequeno vídeo falando sobre isso. Os mosquitos podem funcionar como vetores das doenças causadas por vírus. Os vírus mais conhecidos aqui no Brasil, que são transmitidos por meio desses artrópodes, são o vírus da Zika, chikungunya, dengue e o da febre amarela. Ao picar o ser humano, esse vírus, esse inseto acaba levando dentro do seu trato digestório o vírus que está presente na corrente sanguínea de alguém que está infectada. É importante lembrarmos que a doença como dengue, Zika e chikungunya são comuns em zonas urbanas, porque esses insetos transmissores dessas doenças conseguem sobreviver relativamente bem nesse ambiente. Enquanto doenças como febre amarela são mais comuns em zonas rurais, porque esses mosquitos têm hábitos mais restritos às regiões de mata fechada, têm dificuldade de sobreviver em centros urbanos. É importante também lembrar que não existe vacina para nenhuma dessas doenças. Então a melhor forma de prevenção é o combate ao mosquito. Pode ser por meio do combate ao foco do mosquito no seu desenvolvimento como larva, no caso da zika, da chikungunya e da dengue, evitar água parada para evitar a proliferação desses mosquitos, já que eles precisam de água limpa e parada para continuar o seu ciclo de vida, depositar os seus ovos e desses ovos saírem as larvas que se tornarão novos mosquitos. Doenças causadas por vírus agora transmitidas através da relação sexual. Vou citar só 2, HPV e o HIV. HPV já existe vacina, ele vai ser assintomática nos meninos, então eles transmitem o vírus, e sintomática na menina, que vai provocar ali inflamações no trato, no aparelho reprodutor feminino, principalmente no colo do útero. Mas eu queria falar um pouquinho mais sobre HIV, porque essa doença, conhecida como AIDS, é tão perigosa e tão temida. Porque, pessoal, o vírus do HIV ele tem uma peculiaridade.
todo vírus tem especificidade por um tipo de célula. E esse vírus escolheu a pior célula para infectar, que é as células de defesa. Eu gosto de usar a seguinte analogia. Imagina que uma gangue entrou numa cidade e decide sair assaltando todo mundo. Pegou uma cidadezinha bem pequenininha, chegou uma gangue lá, 5, 6 carros, e estão batendo terror lá, tocando terror. A polícia vai ser acionada e a polícia vai ter que vir perseguir e dar um jeito nessa confusão. É essa a solução. Mas agora tu imagina que os caras que invadiram essa cidade, eles foram lá e mataram os policiais. Se mataram os policiais, outros bandidos vão vir, bandidos que estão ali dentro da própria cidade, que tinha medo da polícia, vai começar a agir. É mais ou menos a confusão que ocorre com o nosso organismo quando o vírus do HIV infecta o nosso corpo. Porque esse vírus vai parasitar as células de defesa. Então, se tuas células de defesa não estão produzindo anticorpos contra os micro-organismos, a festa lá dentro vai ser grande. Por isso que é muito comum as pessoas dizerem que quem tem HIV não morre de HIV, mas morre de outra doença. De fato, são as doenças oportunistas que vão infectar o corpo do soro positivo de alguém que tem o vírus e desenvolveu a síndrome da imunodeficiência adquirida, que vai provocar a morte dessa pessoa. São as outras doenças, tá? Porque o seu sistema imunológico está comprometido, porque as células de defesa, os linfócitos T, CT4, foram todos destruídos, tá? Então é por isso que é bastante complicado. Matou lá as células que produzem a defesa do organismo. Então não vai ter quem os defenda, tá? Por isso que é tão complicado. E como não tem quem defenda, eles têm que tomar os coquetéis, que são conjuntos de medicamentos para combater aí as infecções que aparecem, tá? Outra forma de contaminação aí por vírus é através de gotículas de saliva. Então, por meio das gotículas de salivas do espirro, alguns vírus podem sair do corpo de uma pessoa que está doente para outra, causando a infecção e se multiplicando. Esse daí ficou muito comum nos nossos dias, hoje todo mundo está por dentro, porque é a forma como se propaga aí o Covid-19. Esse vírus aí que está causando essa pandemia que está atrapalhando aí a vida de todo mundo, provocando muito sofrimento e muitas mortes, tá? Mas não existe só o Covid. A gripe, o resfriado, são também outros vírus que são transmitidos através das gotículas de saliva. E a forma de prevenção, a gente também conhece muito bem, né? No caso da pandemia, até mesmo a utilização de máscara tem sido uma das barreiras que nós estamos utilizando para frear aí a propagação desse vírus. Mas hábitos de higiene são fundamentais. Gente, aqui eu tenho uma imagem com a comparação entre Covid-19, gripe e resfriado. Os sintomas são muito parecidos. É quase impossível você distinguir uma da outra. Só dá para, de fato, perceber porque o Covid ele é muito mais agressivo, provocando inflamações severas no trato respiratório e provocando aí falta de ar intensa. É comum também falta de ar na gripe? Não, é raro, mas existe o caso, a possibilidade. Então, como cada organismo é muito diferente, é difícil. Só um especialista e só o teste mesmo pode provar se você está com resfriado, com a gripe ou com o Covid, tá? Como eu falei, as formas de prevenção são bastante simples, né? A maioria são hábitos de higiene pessoal. A última doença aí causada por vírus que eu queria mostrar para vocês é essa doença que é transmitida através da saliva de animais que estão contaminados com o vírus. Tá? Então, se o animal está contaminado com o vírus, ele se torna agressivo. Aqui está mostrando um animal selvagem, mas pode ser um animal doméstico, um gato, um cachorro. Se ele contraiu a doença de alguma forma, através da mordida de outro cão, através da mordida de um morcego, ele vai poder transmitir, inclusive, para o seu dono. Essa doença provoca severas alterações psicológicas, tanto no animal quanto no ser humano, quando infectado por esse vírus. E, pessoal, se você não gosta de cenas fortes, eu peço que você passe um pouquinho o vídeo, porque agora eu vou mostrar um vídeo de uma pessoa que desenvolveu a doença, de uma criancinha.
Então ela foi mordida aí por um animal que tinha na sua saliva o vírus. E esse vírus ele vai infectar o sistema nervoso. E é essa infecção, inflamação, essas partes do sistema nervoso que o vírus vai comprometer, que provoca aí as alterações psicológicas. Então, a pessoa se torna agressiva e perde totalmente a consciência. Além disso, essa doença provoca alterações no comportamento, porque aumenta a sensibilidade da pessoa. Então, uma pessoa que está com hidrofobia ou com raiva, com essa doença, ela não consegue abrir o olho na luz, ela fica muito incomodada com a luz, porque a luz provoca contrações, dores intensas nos seus músculos. Tanto a luz quanto a água. Devido à grande produção de saliva promovida pela atuação do vírus em uma parte do cérebro que comanda as glândulas salivares, a pessoa também fica incapaz de beber água e, na verdade, ela sofre só de ver ou de pensar em beber a água. Por isso que essa doença também recebeu o nome de hidrofobia. E, galera, é uma doença realmente terrível. Eu acredito que essa aqui era a doença que eu mais tinha medo quando era criança. Eu ouvia falar de cachorro doente, minha mãe falava, eu morria de medo de ser mordido por um cachorro doente. Mas a forma de prevenção é simples. É vacinar os animais domésticos para que essa doença não venha se propagar dentro das cidades, tá? Ô, professor, mas é só o animal que toma vacina contra a raiva? Porém, professor, eu já ouvi falar que meu amigo tomou, até mesmo eu já tomei, porque fui mordido por um cachorro na rua e não sabia se o cachorro tinha doença ou não, e tomei antirrábica. De fato, essa é uma medida emergencial, porque se o vírus está na tua corrente sanguínea, tu corre para tomar a vacina, a chance de tu desenvolver a doença, é claro que já existe, mesmo você tomando a antirrábica, tá? E sem tomar, aumenta mais ainda a probabilidade se o animal de fato estiver infectado, estiver com vírus na sua saliva, tá? Então o ser humano também toma vacina, mas não é uma medida preventiva. É uma medida ali emergencial para tentar criar anticorpos para matar o vírus se o vírus estiver na corrente sanguínea. Galera, esquecendo um pouquinho aí das doenças causadas por vírus, vamos falar das doenças causadas por bactérias, são bem pouquinhas, nosso vídeo já está acabando. Então vamos lá, também podem ser transmitidas através de gotículas, vou usar só 2 exemplos, né, de bactérias, doenças causadas por bactérias são transmitidas pela saliva, tuberculose e a meningite meningocócica, que é um tipo de meningite causada por bactéria. Da mesma forma como as doenças causadas por vírus, algumas doenças causadas por bactérias se propagam no ar, através da tosse, do espirro. No caso da meningite, como não existe essa tosse, o espirro, se alguém utilizar uma colher ou qualquer objeto, né, da família ali dentro de casa e uma daquelas pessoas estiver com a doença, com a meningite, vai poder transmitir a doença. É muito comum epidemias dessa doença em escolas. Alguém utiliza um bebedouro lá e está com meningite e ainda não está apresentando os sintomas mais graves da doença e transmite aí para um número enorme de pessoas. É muito, muito perigosa essa doença, porque o tratamento é complicado. Galera, para vírus não existe antibiótico, um medicamento que vai matar o vírus, mas para bactérias sim, existem antibióticos. Porém, no caso da meningite é muito difícil o tratamento, porque essas bactérias estão se multiplicando na região do cérebro. Por isso o nome, meningite. Meninge é uma membrana que recobre ali as partes do cérebro. Então essas bactérias se multiplicam ali embaixo dessa membrana, promovendo inflamações, liberações de toxinas. E é muito comum, a gente diz, tem tratamento, não quer dizer que vai ficar curado. Pelo contrário, essa doença é uma doença de difícil tratamento. Outra curiosidade sobre essa doença é um dos seus sintomas. É a pessoa que tem a meningite não consegue encostar o queixo no peito, ou tem muita dificuldade e sente muita dor ao tentar fazer isso. Porque como a membrana do cérebro está inflamada, essa inflamação também provoca a rigidez do músculo do pescoço e fortes dores ao tentar movimentá-las. Tá? Então é uma doença bastante agressiva e letal também. Outra doença causada por bactéria, agora não transmitida por saliva, mas transmitida através de ferimentos, que é o tétano. Então você tomou um corte e a bactéria estava naquele objeto que lhe cortou e entrou na sua corrente sanguínea. Aí você tem a doença. A bactéria que causa aí o tétano, se você entrar em contato com ela na pele, em qualquer lugar do seu corpo, não vai causar problema nenhum. Mas se essa bactéria conseguir entrar na carne, romper a barreira principal, aí, a nossa barreira da pele, que é uma proteção natural contra
os micro-organismos, se ela entrar, aí ela vai causar doença. Por isso que é muito comum cortes com prego, né, com objetos aí que estavam no solo, você tomar antitetânica, porque essas bactérias vivem no solo, são bactérias anaeróbicas. Lá no ferrugem não existe muito oxigênio, no ferro, né? E aí essa bactéria é um ambiente ideal para a proliferação dessa bactéria. Então o problema não é o ferrugem, o problema é a bactéria que está naquele local e se ela estiver dentro da sua corrente sanguínea, aí sim, ela provoca aí paralisia muscular e a pessoa morre por asfixia. Provoca também fortes contrações musculares, espasmos musculares, né? Última doença causada por bactéria é a hanseníase, popularmente conhecida como lepra. É uma das doenças aí mais antigas, mais conhecidas e antigas da humanidade. E essa doença aí é transmitida também pelo ar, mas principalmente pelo contato com a pele. Então essa não precisa penetrar aí a pele, o músculo, só o contato de uma pessoa com a outra pode levar à contaminação dessa doença, tá? Tem algumas pessoas que são imunes, mas a doença, quando afeta alguém, ela é muito agressiva. Dos sintomas é a dormência na região onde a bactéria está se multiplicando. E ela provoca sérias lesões em órgãos internos e também na pele do indivíduo que está contaminado, principalmente nas extremidades. Então é muito comum, no passado principalmente, quando não existia tratamento, as pessoas que tinham a lepra perderem a orelha, o nariz, que são as primeiras partes que eram degradadas aí quando a pessoa estava acometido por essa doença. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenham aprendido muito. E eu faço um convite para a galera que assistiu o vídeo até o final, para assistir a live segunda-feira. Eu vou falar, a gente vai discutir e a gente vai conversar sobre o que é mito e o que é verdade sobre o tema do Covid-19, tá? É verdade que o vírus não consegue sobreviver acima de 20 graus Celsius? Então essas e outras perguntas a gente vai debater lá na nossa live segunda-feira. Vou deixar para vocês aí o horário, tá bom? Até mais. Então esse vírus ele pode ter vários formatos, são vírus de vários tipos, mas eles são basicamente uma cápsula de proteína, alguns são revestidos por uma membrana lipídica, e dentro dessa cápsula de proteína você tem o mais importante, que é o DNA do vírus, o material genético. Galera, só seres vivos têm DNA, só seres vivos têm material genético. Por isso que muitos pesquisadores consideram o vírus como sendo um ser vivo, porque ele tem a capacidade de reprodução, porque ele tem um material genético. Então, se tem material genético e tem capacidade de se reproduzir, pode ser considerado sim um ser vivo. E por que outros pesquisadores não consideram como sendo um ser vivo? Porque o vírus, apesar de ter material genético e ter a capacidade de reprodução, o vírus não tem metabolismo próprio, ele não consegue se alimentar, ele não consegue se reproduzir sozinho. Ele depende da célula hospedeira para qualquer coisa que ele vai fazer, para sobreviver, para se reproduzir. O vírus é um organismo muito simples, é um parasita intracelular obrigatório, formado basicamente por uma cápsula de proteína, e dentro dessa cápsula de proteína ele tem o seu material genético. Já as bactérias são um pouco mais complexas e elas já entram na categoria de seres vivos, fazendo parte de um dos 5 reinos. Quem lembra aí lá do 7º ano, os 5 reinos: Monera, Protoctista, Fungi, Animalia e Vegetal.